Maravilhosa, nossa veterinária preferida, Rochelle. Ah, tua opinião é contaminada, Carla. Ai, Vamos ver depois, no final da aula, eu quero os tá. depoimentos lá no chat se eu estou certa ou errada. Hum, Chamar ela é maravilhosa. Então, deixo aqui com vocês a Rochelle. Acredito que a maioria já tenha assistido a aula dela, né? E uhum. contigo, Para a tá? introdução aqui, eu já vou compartilhar a tela para a gente ir conversando. Estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Ó, eu tenho um assistente hoje aqui que quer assistir a aula também, ó. Ah, tá bem. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minuto. Tá? Vocês estão vendo a minha tela, né? Estão vendo direitinho? Sim? Tá. Então, gostaria de fazer todos bem-vindos a mais essa aula desse curso maravilhoso, né? Que acho que vocês todos amam, o Viva Mais. Então, muitos de vocês já me conhecem, mas eu vou fazer uma breve apresentação, só para não ficar repetitiva, né? Cada aula que eu dou aqui eu me apresento, mas caso alguém não me conhece, é um prazer. Meu nome é Rochelle Santa Rosa, eu sou veterinária formada pela UBRA em 2013, pós-graduada em Clínica Médica e Cirúrgica de Cães e Gatos, sou aromaterapeuta pelo Instituto Aromalink, pelo Viva Mais também já fui aluna e sou apaixonada, pelo Aromavet, pelo Colégio Integrativo de Medicina Veterinária da Austrália e pelo Instituto de Aromaterapia da doutora Janet Roark, que é do Texas. Curso maravilhoso também. Então, para hoje, eu escolhi um assunto que eu acho que é o assunto que mais, talvez o top 2 ali de maior reclamação, que são os problemas de pele. Talvez ali, junto com os problemas emocionais, seja o top um assim, eles de perguntas, dúvidas e que a gente acaba enfrentando com os nossos pets. Então, para a gente, antes de começar a falar sobre os problemas de pele e como a gente pode usar os olhos, vamos recapitular aqui, em primeiro lugar, como a gente vai fazer a diluição, porque ao usar na pele, né, para problemas de pele, a gente vai fazer o uso tópico. Então, eu já expliquei em algumas outras aulas falando sobre óleos, mas é sempre bom recapitular. Então, eu botei esse primeiro slide aqui, que tem que ficar super claro, que a gente sempre vai diluir. Nos nossos pets, a gente jamais vai usar o óleo essencial puro como a gente usa com a gente, né? Eu adoro pingo na pele, enfim, a gente faz a ingestão, mas nos nossos pets a gente sempre vai diluir. A gente jamais vai usar ele puro. Então, aqui no próximo, eu coloquei uma tabela para a gente relembrar também a diluição, e é muito importante que a gente respeite, não faça nenhuma diluição da nossa cabeça, né? Essa tabelinha, como vocês recebem no WhatsApp, todo o PDF da aula, né? Gravem bem essa tabela para ficar de guia e para que a gente não erre, né? Então, prestem atenção ali em cima, aqui ó, no lado verde, a diluição 0,5, 1% e 2%. 0,5% vai ser para gatinhos e para cães muito pequenininhos, um pincher, um cachorrinho pequenininho, e gatinhos a gente vai usar 0,5%. Então, o que que seria? No frasco de 5 ml, né, que seria o frasquinho pequeno que a gente tem, do Terra, por exemplo, né, a gente quase não consegue fazer, porque 0,5 seria menos que uma gota. A gente não vai conseguir dividir essa gota, né? Então, para diluição para os gatinhos e cachorrinhos pequenos, já pega ali o frasco de 15 ml, que vai ficar mais fácil, né? O frasco maior. Então, no frasco normal de 15 ml, né, que é aquele maiorzinho do Terra, a gente vai usar 2 gotas do óleo escolhido para 15 ml, né, e encher ele com óleo carreador, que a gente vai falar depois algumas opções. Ou se tiver um frasco maior, por exemplo, tiver um frasco grande de 30 ml, a gente vai botar 3 gotas. Um cachorro um pouco maior, tamanho médio, a gente pode usar aqui, ó, 1%. Tá? Meu dedo aqui. 1%. 1% num frasco de 5 ml a gente já consegue, daí é uma gotinha, no frasquinho pequenininho. 10 ml, 2 gotas. No frasco de 15 ml, 3 gotinhas. E sempre completando com óleo correador. Um cachorro grande, né? Vamos supor um labrador, um golden, um cachorro já maior, a gente pode usar a diluição aqui de 2%, que está aqui.
Então, num frasquinho de 5 ml são 2 gotas, no de 10 são 4, e a gente vai seguindo a tabelinha. Tá com dúvida? Sempre dá uma olhada. Não tenta fazer de cabeça, eu acho que era tanto, tanto faz. Não, não é tanto faz, é importante que a gente respeite essa diluição para que não tenha nenhum problema e a gente consiga, né, usar de forma segura e eficaz os óleos. Então, só para relembrar, tenham sempre essa tabelinha com vocês. Eu, logo no início, quando comecei a estudar sobre os olhos, eu sempre tinha ela colada do meu lado, assim, tinha dúvida, já ia ali olhar para não errar. Então, como é que a gente vai fazer a diluição, né, que tá ali? A gente faz com óleo carreador. Vocês já devem conhecer bastante alguns óleos, né? Então, a gente pode usar o óleo de coco fracionado. Aqui no slide tem a foto, né, do óleo de coco do Terra, que é muito bom. É um coringa, a gente pode usar para tudo. Pode ser óleo de jojoba, pode ser óleo de semente de uva, óleo de girassol, óleo de amêndoa, o aloe vera gel. Azeite de oliva extra virgem também pode ser, mas fique bem claro que tem que ser o extra virgem, né? Claro que o azeite daí ele já tem um aroma próprio, né? Às vezes pode misturar ali um pouquinho com o aroma do óleo e não ficar super puro, mas não tem problema também. Então, qualquer um desses a gente pode utilizar. Vocês encontram super fácil, né? Fora o do Terra, que a gente compra no do Terra mesmo, a gente consegue no Mercado Livre, por exemplo, né? O de jojoba, o aloe vera é muito bom para algumas coisas, depois a gente vai conversar. Então, a gente tem bastante opções aí de óleos, com valores super bons para diluir os nossos óleos essenciais, tá? Então, bem importante que a gente tenha algum desses à mão. Então, hoje eu escolhi o assunto sobre pele, como eu falei, que é a maior gama de reclamações, né? A gente tem muitos problemas de coceira, às vezes uma ferida, que às vezes tu não sabe o que fazer, como é que tu pode manejar isso em casa, né? Então, acho que é um assunto bem importante. Então, o que seria o sistema tegumentar, né? A pele. O sistema tegumentar, né, que é a pele, é o maior órgão do corpo, né, tanto para os pets quanto para nós. Ele é formado por muitos tipos de células diferentes que produzem pelo, produzem unhas, produzem as penas das aves, dos cascos. Então, são células bem diferenciadas e complexas que produzem todas essas estruturas, né, estão conectadas com a pele. Muitas vezes os problemas de pele não é simplesmente na pele, né? Eles são a manifestação de outros problemas mais sérios, como hormonais, problemas digestivos, endócrinos, problemas nervosos, emocionais. A gente sabe que para nós também, né? Por exemplo, pessoas que têm depressão, que passam por momentos muito difíceis, às vezes a gente perde cabelo, né? Ou seja, né, problema na pele do couro cabeludo, às vezes a gente fica com a pele manchada. Eu, uma época que eu estava muito estressada e ansiosa, eu fiquei cheia de espinhas, né? Foi uma manifestação na pele, né? Acne adulta, como chama. E os nossos pets também, muitas vezes eles vão demonstrar problemas emocionais na pele, né? Então, por isso que eu sempre digo que é muito importante que a gente identificou um problema, que a gente leve no veterinário, faça o diagnóstico correto, né? Porque às vezes pode estar mascarando algum problema mais sério. Então, vamos começar por uma das reclamações, seriam feridas, né? Apareceu ali uma ferida no meu pet, eu não sei o que fazer, como é que eu limpo, que óleo que eu posso usar. Mas antes da gente falar o que a gente pode fazer, eu acho importante a gente esclarecer aqui casos que seriam graves, ou seja, leva correndo para o veterinário, não tenta fazer nada em casa. O que seriam feridas emergenciais? Mordidas de outros animais, sejam gatos, cães, são extremamente infectadas, né? A gente sabe que a flora a fauna, a flora da boca, ela é extremamente rica e isso acaba fazendo uma ferida extremamente infectada. E a mordida, ela engana muito, porque às vezes a gente enxerga só o buraquinho da mordida, mas a infecção se alastra por baixo. Então, mordida geralmente é uma emergência, é bom a gente sempre levar. Facada, né? É uma coisa que infelizmente pode acontecer. Lesão de tiro, seja o que for, né? Chumbinho, qualquer coisa assim. Ah, feridas nas regiões dos olhos, em volta dos olhos, é muito importante levar para saber se aquele olho foi afetado ou não, e para não aplicar nenhum produto em volta do olho. Feridas de grande extensão, cortes grandes, alguma coisa que fez uma ferida muito grande, que a gente não vai conseguir manejar em casa. Feridas com muito sangramento, a gente também não vai conseguir parar isso em casa e saber realmente a gravidade, quanto sangue aquele animal perdeu. Feridas muito infeccionadas, com excesso de pus e crostas, aquela ferida que começa a formar aquela crosta. Por mais que a gente tente em casa, a gente não consegue limpar como um veterinário faria, e não adianta a gente passar a medicação em cima de uma crosta de pus, porque não vai funcionar. Então, em casos assim, são feridas emergenciais que não tentem fazer nada em casa,
não aplicar óleo, porque pode atrapalhar também depois o diagnóstico do veterinário. Então é bom a gente saber, né, essas que são importantes da gente levar para emergência. Então, feridas que não são tão emergenciais, né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Começa aqui da foto, né, desse labrador aqui. Não é uma ferida super grave, né? Não tem grande sinal de infecção, não tá super sangrando, enfim, não é uma ferida considerada grave, né? Não foi perfurativa. Então, esse tipo de ferida, se cortou no pátio, ou fez algum eczema úmido e a ferida tá ficando um pouco feia, o que que a gente pode fazer em casa, né? Então, Yaropom é muito bom, ele é maravilhoso. Aqui tem as fotinhos do lado, né, para vocês identificarem os olhos. Ele é analgésico para tirar a dor, às vezes que causa, né, aquele ferimento. Ele é anti-inflamatório, ele ajuda a reduzir o sangramento, quando é uma ferida que ela tá exudativa ali, saindo muito líquido, sangue, né? É antibacteriano também, ajuda a não infeccionar, né, e até limpar essa ferida. Melhora a cicatrização, né? Quando para não ficar aquela cicatriz, e muitas vezes, dependendo da cicatriz, o pelo nem volta mais, né? Fica um processo cicatricial muito grande, né? Muito grosso, e aí o pelo não volta. Então ajuda também a diminuir essa cicatriz mais grosseira. O gerânio é muito bom para feridas com sangramento, um edema. Claro que não é aquele sangramento que a gente falou antes, emergencial, né? Um sangramento ok, né? O animal se machucou, se bateu, se arranhou, tá sangrando, tu limpa, volta a sangrar, né? Não consegue muito parar aquele sangue, o gerânio é ótimo para esse sangramento médio aí, pequeno. Para edema também, ou seja, aquelas feridas que foi por causa de batida, o animal caiu, enfim, bateu, se raspou, e além da ferida fica um pouco inchado também. Ele também é cicatrizante, vai ajudar na cicatrização dessa pele. O copaíba, né, que é maravilhoso, também ele é antibacteriano, ele é anti-inflamatório, ele é analgésico, é cicatrizante. E a gente pode combinar, né? Vamos supor, eu tenho o Yaropom e tenho o copaíba. Posso fazer o blend ali, como a gente aprendeu nas diluições, com o Yaropom e o Copaíba, ou o Gerânio e o Yaropom, né? Enfim, o que a gente tiver em casa. Então, esses três são ótimos para a gente ter, assim, de uma emergência que possa acontecer algum desse tipo de problema, né? E aqui no próximo, por que que eu digo que é importante também levar no veterinário? Aqui a gente tem dois tipos de ferida. Essa da esquerda, aqui em cima, é uma ferida que o animal foi ao veterinário, foi feita uma tricotomia. O que que é tricotomia? É a limpeza desses pelos em volta, bem raspado, né? Porque é muito difícil, a gente conseguir cuidar de uma ferida em casa com essa quantidade de pelo em volta, que tá aqui na segunda imagem, né? Parece um pelo de um labrador. Por mais que a gente corte, não, mas eu corto bem fininho, a gente nunca vai conseguir fazer uma limpeza como essa aqui com uma máquina de tosa. Tu deixa uma área bem grande, porque o pelo ele é um contaminante. Por mais que a gente limpe e cuide dessa ferida, o pelo atrapalha demais. Ele traz bactérias, ele gruda. Então, assim, mesmo que tu corte com a tesoura, não vai ser o suficiente. Então, por isso que eu digo, muitas vezes, leva no veterinário, eles vão fazer uma limpeza maior e aí em casa tu vai conseguir cuidar melhor até com os olhos, né? Então, às vezes, a gente não tentar insistir muito, porque começa a ficar uma meleca essa ferida, né? Começa a grudar, daí tu bota o olho, gruda o pelo, aí tu tenta cortar, às vezes acaba machucando o animal. Então, por isso que eu digo que às vezes é melhor a gente, né, já começar com essa pele mais limpa, até para o óleo conseguir agir melhor, né? Outro segundo problema muito importante de pele, né? Talvez o mais importante são as coceiras, né? Eu recebo muita dúvida e gente que me escreve: meu pet não para de se coçar, não sei mais o que fazer, que seria aquela alergia atópica, que muito se fala. O que que é? É uma alergia que muitas vezes pode ser comportamental, já foram retiradas possíveis causas, não tem pulga, não é fungo, não é bactéria, já foi no veterinário, fez 50 mil exames, não é nada e não para de se coçar igual, né? Então, aquele animal que fica se coçando, tu vê a agonia dele, né? Pode ser o gato, o cachorro. Às vezes eles fazem ferida de tanto se coçar, né? Eles mesmos acabam se machucando. Então, para esses casos, né, que seria de alergia atópica, por exemplo, camomila romana é maravilhosa e a lavanda. A gente pode inclusive misturar as duas. Elas inibem a liberação de histamina. A histamina, ela é um componente, né, do nosso corpo químico que ele é liberado em reações alérgicas. E ele é um dos que causa essa sensação de coceira e incômodo na pele. Então, a camomila e a lavanda ajudam a diminuir essa liberação para o animal não sentir aquela agonia, aquela coceira, né, aquela reação. Então, aqui do lado também tem as fotos para vocês, né?
Quando é uma coceira de causa fúngica, que às vezes é comum, ele tá com fungo assim, né? Fungos, existem fungos que não são super graves, são comuns às vezes ter na pele por um desequilíbrio emocional, eles acabam crescendo mais. O gerânio e o cedarwood. Então, vamos supor, já levou no veterinário, já foi diagnosticado que é o fungo, ele deu um tratamento, tu usa o gerânio e o cedarwood para ajudar nesse tratamento. A gente vai diluir com aqueles óleos que a gente viu ali atrás e podemos usar o gerânio ou o cedarwood, né? Quando a gente tem já o diagnóstico de que é uma coceira por uma causa fúngica. Mas, em geral, camomila romana e a lavanda são maravilhosos. O camomila romana também serviria para causa fúngica. Ele também tem essa indicação. Então, ele é muito bom para vários tipos de coceira. A gente pode aplicar, por exemplo, camomila romana e lavanda quando não tem um local específico da coceira. Ele se coça por tudo, não é um local específico. Então a gente pinga 2 gotinhas aqui, abre o pelinho atrás da coluna, abre um pouquinho para pegar bem na pele, pinga 2 gotinhas ali, e mais abaixo na coluna, onde começa a cauda, o rabo, abre o pelinho também para pegar bem na pele e pinga mais 2 gotinhas, umas 2 vezes por dia, né? No caso, assim, não, ele se coça só nas patas, ou só em algum local específico. Pode aplicar só nesse local específico que ele se coça, mas geralmente as queixas são uma coceira generalizada. Não tem um local, o animal se coça por tudo. Então a gente usa mais na região da coluna. Outro problema que pode acontecer também de pele são as queimaduras. E pode ser tanto por sol, aquele animal mais branco, fica muito no sol, começa a ficar avermelhado, com lesão de queimadura, no asfalto, isso a gente tem que cuidar muito, que às vezes a gente sai para caminhar, correr com os nossos animais no verão, principalmente, claro, no asfalto, e o asfalto ele chega numa temperatura incrível. Se o dia tá, por exemplo, uns 30 e poucos graus, aquele asfalto tá 50. É uma temperatura muito maior do que a gente imagina. E a gente está de tênis, mas eles não. Então acontece muito no verão, queimadura de coxins, né? Das almofadinhas. E às vezes, assim, o animal chega para atendimento em carne viva, né? E às vezes o dono nem percebe que aconteceu isso, né? Da caminhada no asfalto. Ou algum acidente doméstico também, né? Que causou alguma queimadura, enfim. Então, para feridas causadas por queimadura, a camomila romana, de novo, tá aqui, porque ela é maravilhosa. A lavanda também, super ótima para queimaduras. E o helicrisum. O helicrisum a gente tem vários nomes, né? É o sempre viva ou o immortelle. São os três a mesma coisa, né? Às vezes as pessoas confundem. Então, é o helicrisum, immortelle ou sempre viva. É o mesmo. Também é maravilhoso para isso, vale a pena ter em casa. Eles aliviam a dor, estimulam a cicatrização e a recuperação daquela pele, né? E a gente sabe que queimadura é uma lesão, que causa bastante dor, bastante desconforto, né? Então é importante. Desses três aqui, para queimadura, eu teria com certeza o L-Cristo em casa, né? O camomila romano e lavanda já teria normalmente para outros problemas, né? Então, talvez seja interessante ter esses três que em algum momento vocês vão usar. E aqui a dica para problemas de pele, daqueles óleos carreadores, um dos melhores para se usar na pele é o aloe vera, principalmente aqui para queimaduras. Porque o aloe vera gel, que a gente aqui no canto tem um exemplo, que a gente encontra, por exemplo, no Mercado Livre, ele já é um gel que ajuda a acalmar a pele. Então, é outro componente aí que vai nos ajudar. Então, principalmente para queimaduras, é interessante a gente usar a diluição no aloe vera gel. E para crescimento de pelos, então, também é um problema. Às vezes o animal, depois de passar por esse processo de coceira, alguma ferida, fica com falhas ou o pelo não volta mais naquele local, né? As pessoas também têm bastante essa queixa, né? Fica com o pelo irregular, em alguns lugares cresce mais que outros. Então, para o crescimento, para estimular esse crescimento de pelos, né, em áreas que estão se recuperando, a gente pode usar o alecrim e o Yaropom. Eles são maravilhosos para estimular a volta desse pelo, né, depois que o animal está se recuperando de alguma lesão. Claro que dependendo do nível de lesão e de até que profundidade da camada da pele atingiu, o pelo vai voltar ou não. Se for uma lesão muito profunda, pegou camadas profundas da pele e danificou o folículo, esse pelo não vai voltar a crescer, mas seja por queimadura, alguma outra lesão que atingiu uma camada profunda. Mas em outras lesões, ele volta a crescer, mas às vezes ele vem mais fraco, ou demora muito, passa muito tempo, ele continua pequenininho, ou vem espaçado, né, não preenche toda aquela área. Então, nesses casos, para ajudar nesse crescimento de pelo, a gente pode usar o alecrim e o aropom. Eles ajudam muito a estimular esse folículo, né, a voltar mais forte.
E aqui também a gente pode usar qualquer um daqueles óleos carreadores, né? Todos eles são bons. Aloe vera, pode ser o óleo de coco fracionado também. E usar mais ou menos umas 2 vezes por dia, assim, umas gotinhas nessa região. Vai massageando com o dedo nessa região para estimular o crescimento desse pelo. Esse assunto seria muito extenso, teria mais um monte para outras questões de pele, mas eu quis fazer uma coisa mais sucinta aqui para também não ficar tão maçante, né? É bastante informação. Acredito que esses são as principais queixas, né, dentro do assunto pele, né? Feridas, crescimentos de pelo, principalmente a coceira, né? Então, na verdade, o assunto pele daria um curso só para ele, né? Porque teria muitos blends também que a gente pode misturar, enfim. Mas eu quis fazer uma coisa bem focada aqui para não encher vocês também de informação e muita tabela e muita coisa. Então, gurias, acho que a Carla vai abrir para as perguntas. Se vocês puderem se ater ao tema da aula de hoje, né, as perguntas mais sobre pele, porque a gente sempre vai ter módulos e aí vocês nos outros, né, vão perguntando sobre os outros assuntos, enfim. Então, eu vou parar aqui meu compartilhamento. Deu. Parei aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que é bem importante. Realmente é um assunto que me perguntam toda hora e que incomoda muito, né? A gente vê o nosso pet, seja se coçando ou com ferida, né? É uma coisa visualmente que nos afeta bastante, né? Ninguém levantou a mão aqui, Rochelle, mas tem uma pergunta ali da Marileide. Coceira Tá. por pulgas, qual é a indicação? Cedro e gerânio? Por pulgas, em primeiro lugar, ele gera uma alergia, uma reação alérgica à picada da pulga, né? Então a camomila vai ajudar bastante, a camomila romana com a lavanda. Mas é muito importante que a gente controle a causa. Então, enquanto tiver pulga e elas estiverem picando, né? Porque a saliva da pulga, ela é muito alergênica. Enquanto tiver pulga, mesmo que tu use esses óleos contra a coceira, vai ser difícil controlar. Então, o primeiro lugar seria controlar as pulgas, né? E tem animais que, assim, basta a picada de uma pulga para gerar uma reação enorme. São animais que são altamente alérgicos, né? Às vezes a gente pensa, ai, mas é uma pulguinha, mas às vezes basta uma picada de uma pulga para gerar uma reação enorme. Então, assim, o ideal seria tu conseguir controlar essas pulgas para que ele não seja mais picado e então tratar essa coceira com camomila romana e lavanda também. Pode misturar as duas. A Ana Maria Pereira levantou a mão. Pode abrir teu microfone, amada. Ana Maria, Ana Maria, dole duas. Ó, chegou. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Dá para ouvir. Pronto, eu não estou. É porque está tudo em reforma aqui ainda. Eu estou muito gripada, estou toda desorganizada. Eu queria saber, assim, se tem algum problema, porque a minha gatinha está amamentando, sabe? Uhum, Se tem algum problema, que ela coça muito o pescoço dela, fica. A unha chega a ficar aquela zoadinha. uhum. E eu, Não, eu comprei. Diga. o camomila, tu pode utilizar o camomila e o lavanda nela. Cuidar só para que não entre em contato com os filhotes, porque os óleos essenciais não é indicado nem para fêmea quando ela tá prenhe e nem para filhotes recém-nascidos. Então, se tu pode colocar no pescoço dela, mas cuida para que os filhotes não entrem em contato com esse óleo. Certo, agora vai ser difícil, né? Porque ela é muito ligada, viu? É, exatamente. Ela sai um pouquinho do local, se escutar uma zoadinha, ela volta rapidinho, aí fica lambendo os bichinhos. Ou então, assim, Realmente é. ela já está com 1 mês. Só se eu os esperar fi- mais um pouquinho, que eles já vão desmamando, né? eu Eles acho já que o vão mais indo. seguro seria se puder esperar mais um pouco, para que eles ainda, por enquanto, não entrem em contato. Eu posso fazer uma pergunta, assim, só sobre castração. Pode fazer rapidinho. Se com 2 meses ela já pode fazer eu já posso fazer castração nela? Que idade que ela tem? Sim, aí, 2 meses
de assim, depois de que pariu, né? Depois de 2 meses, já pode fazer a castração? Em geral, sim, mas quando tu levar no veterinário, ele que vai fazer a avaliação, né? De acordo, vai fazer algum exame, alguma coisa, e vai dizer se tá Exame, né? ok para fazer ou não. Certo. Pronto, é só isso mesmo. Obrigada, viu, Rochelle? De Deus te nada. abençoe. A aula está Igualmente. maravilhosa. Tchau, tchau. Obrigada. Beijão. Boa noite, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. É, Tereza, isso, boa noite. No caso dos gatos, a gente tem que ter um critério maior em relação aos cães, é, deles conseguirem metabolizar qualquer óleo no fígado, eles têm essa propriedade, essa Tem. possibilidade? Tem, é por isso que a gente usa aquela diluição bem menor, né, de 0,5, no máximo de até 0,5, porque os gatos eles têm uma deficiência no fígado de alguma das enzimas que seriam responsáveis por metabolizar os óleos. Não é que eles não metabolizem, mas eles demoram muito mais tempo que um cão ou que nós, por exemplo. Então, se a gente usa altas doses ou altas concentrações, eles vai acumular muito mais rápido, porque eles demoram mais tempo para o fígado metabolizar esses óleos, né? Como o cachorro faz mais rápido, ou nós também. Por isso que em gatos a gente utiliza uma diluição bem menor, né? De 0,1, 0,2 até 0,5%. E, por exemplo, no caso de usar óleos num difusor, eu tenho 3 gatas em casa. O que deveria ser feito para ter um cuidado maior com essas gatas ao inalar essa? No difusor, por exemplo, o difusor aquele padrão do Terra, de mais ou menos 250 ml, a gente usa mais ou menos 2 gotas para gatos, né? Vamos supor, eu escolhi o lavanda. Boto 2 gotinhas nesse difusor de 250 ml e ele deve ficar ligado no máximo 1 hora por dia. Então, tu pode Ah, dividir essa hora. Ah, eu ligo 30 minutinhos de manhã e 30 de noite. Ou 15, mais 15, mais 15, mais 15. Mas não deixar ele ligado, digamos, liga e deixa o dia inteiro. Ou os gatos num tá. ambiente fechado com o difusor. Eles têm que ter a opção de sair do ambiente se quiser, voltar. Um ambiente mais arejado, então, né? Ou pode ser, por exemplo, tu mora em apartamento, ok, não é que tu precisa abrir janelas nem nada, mas tu botou na sala, se aquele gatinho cansou e quiser ir para um quarto e voltar, ele poder, né? Não ficar preso num ambiente, isso que eu quero dizer, né? Sem a opção, Sim, porque eles escolhem, eles sabem o quanto eles precisam. Muitas vezes eles vão ficar mais perto do óleo, quando eles acharem que não precisa mais, eles saem um pouco. Eles mesmos sabem o quanto eles precisam, é incrível. tá. Obrigada, viu? De nada. a Patrícia quer saber. Minha cachorrinha lambe muitas patinhas. O que pode ser? O que fazer? Desculpa. Para lambedura de patinhas, muitas vezes, claro que a gente ideal seria descartar qualquer coisa, né? Se não tem ali fungo, bactéria, alguma coisa, mas descartando isso, muitas vezes é comportamental, né? Às vezes a forma deles de liberar o estresse é essa lambedura de patinha, às vezes é ponta do rabo. Então ali ela pode fazer o blend com a camomila, né? Escolhe um daqueles óleos carreadores que fica mais fácil para ti. Pode usar a camomila e o lavanda naquelas diluições que a gente viu ali na tabelinha e pode pingar nas patinhas dele. 2 gotinhas de manhã e 2 gotinhas à noite. Aí dá uma distraída, brinca um pouquinho com ele para que ele não lamba, não tira esse óleo logo em seguida, né? Pinga, brinca um pouquinho com ele, dá uma distraída, uns 15 minutinhos, até o óleo ser absorvido. Porque na patinha é mais difícil tu conseguir afastar o pelo, né? Às vezes ele é muito próximo, então demora um pouquinho mais, mas quem é a próxima? Peraí que tem uma outra perguntinha aqui que eu passei. Não, essa aqui não faz parte do em pele, mas já que tá aqui, vamos, né, falar. Ela queria saber se o lemongrass é para pulga. Ele Afasta pode a ser pulga. Ele pode ser usado, sim. Mas, assim, outros que são muito bons contra pulga, o próprio gerânio, ele tem um cheiro bem forte, né? O cedarwood também. Ele é bom para pulga. Mas, claro, mesmo que às vezes as pessoas acham que, para pulga tem que ser forte, vai usar puro. Não, não usa puro também, né?
Uhum. Meu gato foi diagnosticado com FeLV, é isso? E, Uhum. e um tumor no timo. O que você indica? Para a felva, é importante que ele tenha uma imunidade bem ativa, né? Alta, e a gente sabe que a felva prejudica muito a imunidade. Então, se tu puder usar o frankincense, né? Que é um coringão para nós, ele ajuda tanto na parte de tumores quanto para estimular a imunidade. E o lemongrass também tem alguns trabalhos demonstrando em casos de tumores, houveram diminuição de tumores após a aplicação de lemongrass, né? Então, tu pode até misturar os dois, né? Fazer um blend ali com o lemongrass e o frankincense. No caso dele, tu pode utilizar no difusor, não precisa ser tópico. Bota 2 gotinhas de cada um desses dois óleos num difusor de 250 ml, mais ou menos, e deixa no ambiente que ele gosta de ficar, no máximo 1 hora por dia, né? Como eu tinha falado antes. Sirlene, pode abrir teu microfone, amada. Boa noite, tudo bem? Olá, tudo bom? Eu gostaria de saber o modo de aplicação. Seria na pele, na pata? Como que seria o modo de aplicação? Por exemplo, para coceira, aplica na pata ou na pele do animal? Porque a minha Apudo é muito peluda. Mas ela se coça especificamente mais nas patas? Ou ela se coça por tudo? É mais não seria nem na perninha dela e na barriguinha. Só que assim, eu não vejo pulga nela. Eu acho que deve ser não sei te falar, deve ser alguma, não sei te falar. É, pulga Tu eu não pode vejo nela. aplicar. Aham. Ah, Se ela se coça mais nessas regiões, tu pode aplicar 2 gotinhas na barriga, né? Depois de diluído sempre. E 2 mais aham, nessa região que ela se coça, se é numa perninha específica, alguma coisa assim, né? aham. Mas aproveitar aqui Não, para dizer que sempre que a gente tem esses casos de coceira e vocês experimentarem os olhos e não, digamos assim, e não ver resultado, é sempre bom, né? Caso não tenha sido feito, que vocês levem no veterinário para a gente descartar, né? Porque às vezes pode ser um fungo invisível que a gente não está vendo ali, ou algum tipo de bactéria, alguma coisa, né? Muitas vezes vai ser essa alergia tópica que a gente falou, né? Que não é encontrada uma e, causa e muitas vezes é comportamental. Mas e se ela, persiste, é sempre bom a gente tirar essa dúvida, né? e ela já é bem idosa também, então ela tem bastante Uhum. sensibilidade. Uhum. E, e, e quando tá gripadinha, assim, eu não sei, tipo, acho que seja uma alergia também, porque eu já levei no veterinário, já tomou antibiótico e volta e meia ela está com essas, até espirra, sabe? Quando fica aquela espirrando, espirrando. Uhum. E aí fica uns dias sem, depois começa de novo. O que Existe seria para os cães, importante né, usar? uma espécie de gripe canina, né, que às vezes acontece, algumas épocas do ano, a contaminação é maior. Para problemas respiratórios, geralmente a gente pode usar o eucalipto ou peppermint no difusor, né? Também, assim, Sim. poucas gotas, né? 2 gotinhas num difusor de 250 ml, próximo ao animal, que eles ajudam na parte respiratória, né? Aham. Bom, muito obrigada. Boa noite. De nada. Vamos lá, quem levantou a mão também foi a Márcia. Márcia, pode ligar teu microfone. Boa noite, tá me ouvindo? Tô. Tudo Ah, bom? tudo bem? Assim, no caso de, só para mim relembrar, na falta de pelo do cachorro, qual que é a diluição do óleo, dos óleos essencial para o carreador, ou eu posso passar puro? Não, não, jamais a gente vai passar puro. Sim. Assim, se for um cachorro grande, por exemplo, tu pode colocar no frasquinho de 15 ml umas 4 gotinhas. Se for Ele um é médio, cachorrinho é pequenininho, um pó para o listinho, ele é médio. Só que é ele é médio bem para grosso. pequeno. Pequeno. Aham. Tu pode usar, então, tipo, num frasco de 15 ml, né? Tu vai encher com o óleo.
E pode 15 colocar ml. duas Deu uma gotinhas do óleo travadinha, que tu 15 escolheu. ml, 15 15 ml de óleo ml carreador, de óleo carreador, carreador. E aí o óleo que tu escolheu, seja o camomila ou lavanda, né? Tu bota mais umas 3 gotinhas. 3 gotas de cada? Isso. Ou de Mas ou, quando tu ou tiver escolhe? dúvida, tu pode salvar aquela tabelinha. Todos vocês vão receber, né, Carla? Esse Sim, sim, PDF. foi compartilhado no grupo já. Pode aproveitar, imprimir, plastificar e deixar ali. Eu vou fazer isso na minha geladeira. Eu tenho Eu a minha sempre tenho grudada aqui, dúvida. ó. É. Sim, eu não sei se no grupo, só para me tirar uma dúvida, que eu tive que formatar meu celular e eu perdi tudo, assim, até as coisas do e-mail eu perdi tudo, Mas sabe? Tem tu como eu recebeu o resgatar? link da aula hoje, ali Sim, tu recebeu o PDF também. Então, tu tá, tá no grupo. É aquele tá. grupo ali de WhatsApp que a gente compartilha com vocês todos os eventos, encontros e PDF. Certo, certo. Todos os slides que eu passei hoje aqui, vocês vão ter para vocês, né? Essas informações. Ah, que bom. Ah, então tá bom. Muito obrigada, viu, bem? De nada. Tô dando uma olhadinha ali no chat. Aquilo ali tu já respondeu, né? Do gato ficar no ambiente com um difusor, Uhum, faz mal por causa do cineol, há tanto tempo máximo do difusor, tem que deixar a porta aberta, né? Para ele uhum. saber o tempo dele sair também, eles são inteligentes, né? Exatamente. Eu sempre cuido agora, quando eu vou passar algum óleo, o meu cachorro começa a latir, eu lembro de te latir, a espirrar, dizer, ó, não gostou. Aí ele me olha, eu digo, o problema é teu, pode sair. A gente dá essa opção, né? Porque tu imagina assim, um óleo que vocês não gostam. Eu, por exemplo, não sei por quê, mas o óleo de melissa, eu não gosto do cheiro, me incomoda. Eu iria achar muito chato ficar fechada numa sala com o melissa difundindo, sem eu poder sair. Então, a gente tem que dar essa opção para eles também, né? E às vezes a gente não faz essa associação, mas tem que cuidar também, por exemplo, isso que eu falei sobre não deixar mais do que 1 hora por dia do difusor, mas às vezes a gente esquece, por exemplo, mas o meu pet dorme na cama comigo e eu durmo com o difusor a noite inteira. Às vezes a gente não faz essa associação, né, de que tu tá usando pra ti, né? Aí tu pensa, não, mas eu já usei pra ele. Mas se o difusor tá funcionando, ele tá aspirando a noite inteira também, né? Então, para todo mundo que dorme com seus pets, né, que é a melhor coisa do mundo, dormir com o pet, eu às vezes tinha esse hábito, né, de deixar o difusor a noite inteira para mim. Botava um lavanda, alguma coisa ali e deixava. Agora, né, sempre penso, vai difundir para o pet que tá junto também, né, a noite inteira. Então, não é o ideal fazer isso também. Eu vou contar para vocês aqui um spoiler da vida real. Eu tenho 4 filhos, né? Todos eles dormiram comigo. Os pediatras, assim, me odiavam, né? Meu ex-marido dizia, viu? Não é para criança dormir na cama. Eu dizia, ai, vai, vou comprar uma cama de solteiro para ti, mas meu filho vai ficar comigo na cama. Então, a minha menor fez 14 anos e dorme comigo, né? Ela tem o quarto dela, a cama dela, mas dorme, eu adoro. E aí, quando a gente pegou o cachorro, eu disse: não vai dormir na cama, não vai subir no sofá, vai ter a caminha dela, não sei o quê. Primeiro dia já no meu pé, tal. Hoje em dia, Carol, dá licença, sai do lugar do caramelo. E ela, mãe, mas qual é o cachorro que não ia dormir na cama? Então, hoje em dia, É. primeiro é o lugar do caramelo e depois, se sobrar espaço, Uhum. é da filha, né? É. Tem aqui, ó. Minha labradora lambe as patinhas e as perninhas também, e acaba fazendo feridas de difícil cicatrização. É aquele caso que eu tava falando, né? Às vezes é uma coceira tão desesperadora que eles provocando a ferida, né? Então, para essa coceira também, ali o nosso blend coringão, que é o lavanda e o camomila. Se a ferida já está formada e por acaso, né, está infeccionada, a gente pode utilizar aqueles outros, né, que a gente falou ali para ferida, né? No caso, tu precisa descontaminar e tal. Mas em relação à coceira, para que não chegue no ponto de fazer a ferida, né, a coceira em si, seria, né, o camomila romana com a lavanda e pode aplicar direto nessa região que ele coça mais, né, no caso as patas.
Vamos ver se tem mais alguma perguntinha ali. Se alguém quer... Ruth, tu ligou o microfone, quer falar alguma coisa? Ela ligou sem querer. Eu acho que por enquanto, por hoje, seria isso, Rochelle. Eu vi uma aqui no chat, eu acho que eu não Vamos ver se a respondi, gente talvez. passou ali. Ali, ó, talvez a Heloísa. Não sei se eu respondi essa. Gostaria de saber sobre a perda de pelos em gatos, o que fazer. Então, Não, ali da perda. Essa não, né? Quando é uma perda generalizada, não é uma perda focal, por exemplo, né, que foi provocada por uma cicatrização, alguma coisa, geralmente está muito ligada à alimentação ou algum problema endócrino. Então, geralmente, aquele gato que. Claro, tem épocas de troca de pelos, né? Quando muda a estação, muitas vezes cai mais pelos porque eles estão trocando. Mas quando é uma perda de pelos muito acentuada, é bom que tu leve para consultar, porque muitas vezes é algum problema nutricional, né? O tipo de alimentação pode ser trocada, muitas vezes dá um bom efeito, né, nessa perda de pelos, ou às vezes é um problema hormonal também. A gente sabe que o desequilíbrio hormonal causa bastante perda, assim como pra gente, né? Tá com os hormônios bagunçados, perde cabelo, a pele fica esquisita, enfim, né? A gente tem vários problemas e os pets também. E muitas vezes começa aí, com perda de pelo, né? Claro que normalmente a gente sabe, né? Gatinho perde bastante pelo, algumas raças perdem mais, mas a gente sabe, né? Quando é aquela perda de pelo que tá além do normal. Então, assim, quando não é focal, né? Que a gente não usaria, por exemplo, o alecrim e tal, é uma perda generalizada, tá mais relacionada à nutrição. Então, vale a pena fazer uma revisão para ver se não precisa repor algum nutriente, vitamina, enfim. Rochelle, estão perguntando ali para substituir o camomila, que a gente sabe que não é muito lá, né? E além do lavanda para coceira, o que tu recomendaria? Teria alguma outra opção? O lavanda funciona bastante bem, tá? Pra coceira. Pode colocar o copaíba também, que o copaíba, tipo, é um coringa pra tudo, assim, eu sempre brinco. Tá na dúvida, não sabe o que usar, usa o copaíba. Porque ele quase não tem contraindicação nenhuma, assim como o olíbano, né? Mas claro que o olíbano também tem um valor bem maior, né? Mas até um curso que eu fiz, essa professora americana, ela era super fã, né, do copaíba e do olíbano. Então ela brincava, eu não sei, me deu um branco, é copaíba e olíbano. Então pode aí fazer de repente o olíbano com a lavanda, vai dar um efeito super bom também. Ah, boa dica, boa dica. Pode falar E rapidinho claro um que assim, link ó, para pulga? todos esses que a gente falou, por exemplo, o Yaropom é super completo também, né? Ele é ótimo para pele. Então, assim, ah, eu só tenho Yaropom e o lavanda. Tudo bem, experimenta também, tipo, o Yaropom é maravilhoso. Claro que eu coloquei ali essas indicações, não é que só podem ser usadas para isso, mas eu coloquei, por exemplo, o gerânio, ele é maravilhoso para sangramento, mas ele funciona para várias outras coisas. Mas é que a grande característica deles, né, para a pele seria o sangramento, mas não quer dizer que ele não seja bom também para outras coisas, né? Eu só quis, assim, enfocar para botar a melhor característica de cada um, né? Mas Uhum. claro que eles são, muitos funcionam para muitas coisas. Um blend rapidinho para pulga. Para pulga, a gente pode, por exemplo, aí usa com aloe vera, que vai ser melhor para colocar num frasco que tenha spray, né? Que tu possa fazer spray em vez de pingar. Então, tipo, se tu colocar óleo de coco, fica muito oleoso, não vai funcionar direito o spray, né? Então, depende do tamanho do frasco. Vamos supor que tu consegue um frasco pequenininho, assim, maior, né? De 30 ml, mais ou menos. Que seria o dobro dos maiores do Terra, né? Tu preenche ele quase até em cima com o aloe vera. E aí tu pode colocar, por exemplo, 4 gotas do cedarwood, mais 4 do gerânio e 4 do lemongrass. São 3 óleos, assim, que têm odor bem forte. E geralmente afasta bastante, seja mosquito, pulgas. Carrapato também. Carrapato também.
Claro que assim, quando é uma infestação muito grande, ou a gente vive em áreas que tem muito, né? Algumas épocas do ano, às vezes vale a pena fazer o tratamento convencional, e aí, quando for passear, utilizar esse spray, né? Para ajudar a não atrair, né? Quando ele já está com uma infestação muito grande, às vezes vale a pena a gente fazer o tratamento convencional, né? Com aqueles produtos para tirar esse excesso e depois usar esses blends até para quando for passear em região que tem muito mosquito, para evitar, né, a recontaminação, no caso. Ah, agora surgiu uma perguntinha ali fora também, mas eu acho bem propício. É aquele cachorro que faz xixi para demarcar. Cadê? O que que tu indica para eles evitar que eles façam xixi para marcar o local, sabe? Acaba fazendo xixi no sofá, na Sim. pé da mesa. Geralmente isso é uma questão complexa porque envolve comportamento e às vezes tu tem que entender todo o histórico. Muitas vezes é para marcar território, muitas vezes é uma é uma forma de demonstrar, tipo, estresse, tédio. Então, assim, dependendo de o que será que ele está tentando passar, a gente utiliza alguns óleos ou outros, né? Seria uma questão mais complexa. E às vezes é bem comportamental mesmo de adestramento. Mas um óleo que ajuda bastante digamos assim, até para as aulas de adestramento e para manter o animal mais estável é o Ylang Ylang, difundido no ambiente, né? Que esse animal gosta de estar. E o vetiver também. Mas é uma questão bem complexa e, em geral, assim, só com treinamento mesmo que a gente consegue. Eu já tive um cachorrinho assim, e olha, foi muito difícil. Nem eu consegui ensinar muito ele. Eu saía para a faculdade, ele fazia xixi na minha cama, porque eu tinha saído. Uma vez eu voltei, ele tinha feito isso no meu travesseiro. Uma vez ele fez xixi no meu videogame, queimou todo o circuito por dentro. Sim. Então, assim, às vezes é uma questão. E foi, olha, paguei meus pecados tentando ensinar ele. Mas alguns óleos ajudam bastante no treinamento. O Ylang Ylang, o Vetiver. Às vezes, se for uma questão assim de comportamental, de não gosto de ficar sozinho, muitas vezes, quando a pessoa sai de casa, ele vai lá e é pronto. Ou tá ali entediado, quer brincar e a pessoa às vezes não tem tempo, enfim, vai lá e faz também para chamar atenção. Nesses casos, o Vetiver pode ajudar, o Ylang Ylang também. iPhone levantou a mão, é a Josefa, o iPhone? Não tô, a câmera não tá aberta para ver. Não, sou eu. Não, é iPhone. É outro iPhone, ó. Pode falar, amada. Tá, eu cheguei só no final da aula, mas eu até coloquei a pergunta lá no chat também. O meu cachorrinho, ele é um poodle. Ele tem inflamação no ouvido. E eu já fiz outro tratamento convencional, melhora e depois volta. Ele coça muito, muito à noite. O O que eu ouvido, posso eu ouvi mal. É um problema no ouvido, é isso? no ouvido? No ouvido, assim como nos olhos, a gente não. Assim como nos olhos, né? Não olhos de olhos. Olhos, né? Às vezes é a mesma palavra. A gente não pode usar nenhum óleo direto, por exemplo, dentro do canal auditivo, né? Então, ajuda a gente passar algum óleo por fora, né? A gente também, mesmo diluído, a gente nunca aplica dentro do canal auditivo. Às vezes as pessoas já acham que depois de diluído, tu pode colocar dentro do ouvido e tal, mas não. Assim como para nós, né? A gente aprende que não se coloca óleos dentro do ouvido, né? Então, nesse caso de coceira, tu pode tentar misturar, né, ali como a gente aprendeu, fazer o blend com lavanda, o camomila e passar em volta da orelha dele, né? Claro que quando é uma coisa muito grave, tu tem que fazer aquele tratamento todo com aqueles produtos que o veterinário passa, né? Provavelmente já fez várias vezes, mas enquanto ele tá fazendo esse tratamento, tu pode usar também esses óleos massageando em volta da orelha dele. O lavanda, o camomila, o L-Crisum também é bom para tirar dor, inflamação, ou o copaíba. Tu dilui ele e vai massageando em volta da orelhinha dele. Tá bom, então. Obrigada, viu? De nada. Aqui eu vi uma, Carla, que eu acho que eu não respondi também. Diga, amada. Tu pode ficar, da Carla. O gato pode ficar em ambiente onde há difusor com eucalipto, faz mal por causa do cineol. Há um tempo máximo para usar.
O eucalipto, eu não indico assim para que use sem motivo algum. O eucalipto ele é indicado assim, por exemplo, se o gato está passando por algum problema respiratório, alguma doença específica. Não é que tenha problema, ele é um dos óleos que a gente toma mais um cuidado maior com gatos. Então, se for usar o eucalipto por alguma indicação, ideal que algum aromaterapeuta tenha indicado para esse fim, e for usar naquele difusor de 250, a gente usa menos que o normal, tipo uma gota. E mesma coisa, no máximo 1 hora ao dia. E aí sim, tentar diluir essa hora, né? 15 minutos, depois mais 15, mais 15. Então, o eucalipto a gente toma um pouquinho mais de cuidado, assim, não é que seja proibido, mas a gente usa uma concentração menor, né, maior no caso, e, e não por muito tempo, assim. E só se tiver alguma indicação específica, porque tem outros que a gente pode substituir, né, não sei também qual seria o fim, né, o objetivo de usar ele, mas caso seja indicado, a gente pode usar com esses cuidados. A Clécia também levantou a mão. Oi, boa noite, Tá, tudo bom? tudo bom? Então, sabe o que que é? A minha gatinha, Michele, ela morde muito, ela morde, tipo, a, as cadeiras, se for de madeira, ela morde o pé da cadeira, tipo, estofado também, ela morde, ela fica rasgando às vezes as coisas, e ela já é idosinha, sabe? E, Uhum. e ela fica estragando as coisas. Não sei por que que ela faz essas coisas. Provavelmente assim, essas questões emocionais também é aquilo que eu falei, né? Às vezes tem um fundo mais complexo do que a gente imagina, né? Sem conhecer muito o caso, assim, em geral, alguns olhos que ajudam no comportamento, como eu falei antes, é o ylang-ylang e o vetiver, né? A Uhum. estabilizar esse comportamento. Muitas vezes é tédio, ou ela quer chamar atenção, ou algum instinto, né? De, enfim, uma agressividade por algum motivo, né? A gente não sabe exatamente, mas tu pode usar no ambiente, assim, o vetiver ou o ylang-ylang, os dois são muito bons. Tá bom, obrigada. De nada. Eu acho que foi isso. Muito, muito obrigada. Ah, aqui tem um, Aula, ó. Esse é diga. importante, só vou responder mais esse. O melaleuca pode ser usado para coceira. O melaleuca pode, mas o melaleuca também é um óleo que a gente vai usar ele em último caso, quando a gente já usou outros e não teve resultado. Então, o melaleuca para pets é um óleo que eu deixo em stand-by, assim. Não é um dos primeiros nem segundos que eu indico. Ele tem uma potencialidade de toxicidade um pouco maior. Então, assim, a gente tem óleos muito bons que substituiriam, por exemplo, da coceira, né? Assim como eu falei ali, tu pode usar o L-Crisson, o lavanda, o camomila, mas o melaleuca eu deixaria para a última opção, assim, não seria uma primeira indicação. Excelente. Então tá, minha amada. Uma aula bem objetiva, né? Sem enrolações lero-lero. Ainda deixou Eu essa fiz uma tabelinha aula de com diluição Eu fiz uma maravilhosa. aula concisa, porque às vezes eu me preocupo que fique bem explicado ali, né, para que não esteja erro, possa ser usado com segurança, do que passar tanta informação que depois a gente fica meio perdida e não grava bem, né? Sim. E também, né, Rochelle, quem quiser fazer uma consulta online, escrever lá no Instagram da Rochelle, também fiquem à vontade. Ali no PDF tem os contatos dela, Uhum. No tá? meu Instagram também eu tô sempre colocando conteúdo, cada semana eu posto sobre alguma coisa, alguma indicação, alguma explicação. Então me sigam lá tô sempre E explicando alguma coisa, podem conversar comigo. alguém me assoprou que logo teremos um curso. É verdade. Logo teremos um curso que eu vou lançar para tutores que querem ter os principais óleos essenciais para te usar em casa, né? Digamos, seriam os 10 principais óleos para todos os sistemas. Então, mas me sigam lá no Instagram que eu vou dar todas as indicações do curso, quando vai ser, como é que vai ser.
Como prometido, né? Tu disse que eu era suspeita nos elogios. Ah, E obrigado pela aula é. maravilhosa, ótima aula, obrigado, gratidão, viu? Não era só Uhum. eu. Ah, Muito, imagina. muito obrigada, então. Um É sempre beijo um para prazer estar vocês. aqui. Adoro essa aula. Carla, muito obrigada, como sempre. E até terminar o ano, virar o ano, a Rochelle volta, tá? Se vocês quiserem também Bom, ficar mandando perguntas, né, Rochelle? Elas podem também com ficar certeza. mandando lá no suporte, porque aí a Rochelle monta a aula de acordo com as dúvidas de vocês. Também fica É, bem. essa de pele, como é a maior gama de perguntas, o próximo talvez possa ser emocional, que também tem muita pergunta, né? Sobre vários problemas emocionais, enfim, o que a gente pode fazer, né? Verdade. Então tá, um beijinho para vocês Boa todos. noite, Firias. Foi um Boa prazer. Bons noite, sonhos, até a descansem. próxima. Até.